Bora para corrigir mais uma prova, agora 2017/1 da UVV? Vamos! Resultado para Alzheimer mostra resultados. Essa é a manchete de um jornal local que divulgou pesquisa desenvolvida com um medicamento experimental de uma empresa sediada em Singapura, concebida para reduzir o acúmulo das proteínas do cérebro. A doença de Alzheimer é caracterizada pela formação de placas amiloides, depósitos de peptídeo beta-amiloides e material celular, além de novelos neurofibrilares, agregados de proteína tau, associados aos microtúbulos que se tornou hiperfosforilada e se acumulou no próprio interior do cérebro. Essas alterações resultam em atrofias e degeneração em áreas importantes do cérebro. Tá, não é um texto fácil, mas isso não quer dizer que é impossível de fazer a questão. Vamos lá ver o que está acontecendo. Sobre o exposto, considere as afirmativas abaixo. Vai estar falando de proteínas, tá bom? Então, onde que eu acho proteínas na apostila do Vitória Bio? Eu acho proteínas na apostila de bioquímica barra proteínas. Então, vamos lá. Proteínas são macromoléculas constituídas por 22 diferentes aminoácidos. Não são 22, são 20 aminoácidos. Nós temos 12 aminoácidos denominados de naturais, e aí aminoácido natural são aqueles que nós conseguimos produzir naturalmente, olha o nome. E existem 8 aminoácidos denominados de aminoácidos essenciais. Aminoácidos essenciais são aqueles que a gente não consegue produzir de forma natural, e aí a gente precisa comer na alimentação, tá bom? As proteínas integrantes de membrana se localizam em posição periférica. Se elas são integrantes, gente, da membrana, olha só, a membrana plasmática é fosfolipídio para cima, fosfolipídio para baixo, fosfolipídio para cima, fosfolipídio para baixo. E aí as proteínas integrantes, ela vai ocupar isso daqui de forma integral, daqui assim, beleza? Você pode também ter uma proteína integrante aqui, ó. Aqui, ó. Beleza? Então, bora... Não, integrante aqui não, né? Pode ser proteína periférica. Eu queria dar o exemplo contrário e errei. Aqui é proteína integrante, integral, ou também chamada de transmembrana. Transmembrana. E aí você também tem essa daqui que a gente chama de periférica. Periférica. Então vamos para frente. Também não me parece correta essa. Posição periférica, não, posição integrante. Quando associadas à membrana de forma integral, as proteínas podem atuar como transportadoras de moléculas polares. Sim, às vezes a substância ela não consegue passar porque a maior parte da membrana aqui é denominada de hidrofóbica. Hidrofóbica por conta dos lipídios. Então, se você é uma substância polar e quer passar de um lado para o outro, daqui para cá, ou sentido inverso, você pode utilizar essa proteína para fazer esse transporte. Os microtúbulos são responsáveis pela sustentação interna da célula dos eucariotos, já que são integrantes do citoesqueleto. Verdade. Citoesqueleto, o nome já diz, é o esqueleto da célula. E aí o citoesqueleto pode ser formado por microtúbulo, microfilamento ou filamento intermediário. Ou filamento intermediário. Filamento intermediário, tá? Então, tá certo. Os microtúbulos são formados apenas por tubulina, partem do centrossomo e atuam, dentre outros, na formação de cílios e flagelos. Isso aqui tá certo também. Microtúbulo, já tá tudo escrito ali, né? Formado por tubulina, parte do centrossomo. O centrossomo também é chamado de hemitoque, centro organizador de microtúbulo, que é o local onde fica os centríolos, e forma cílios e flagelos, relacionado com movimentação intracelular. Então, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês. Intracelular. Você tem aqui um cromossomo aqui, e ele agora está aqui, essa movimentação dentro da célula, né? Aqui está parecendo que são duas células diferentes, mas essa movimentação em que um cromossomo estava aqui, e agora esse cromossomo está aqui, é uma movimentação que a gente chama intracelular, dentro da célula. Não muda a conformação da célula. E aí, se não muda a conformação da célula, é microtúbulo. Se mudar a conformação da célula, aí você já tem o microfilamento. Então, microfilamento é movimentação celular.
Peraí. Celular. Então, você vai ter assim e a célula vai fazer assim. Beleza? Lancei pseudópode, microvilosidade, enfim, movimentação celular. Filamento intermediário é aquele que faz o processo de sustentação. Não tem sustentação e formato. Não tem a ver com movimentação das coisas. Então, é 3, 4 e 5. Pensei que não ia ter essa questão. Eu falei, letra D. Próximo. Questão número 2 da prova da UVV de 2016/2. Está escrito assim. O esquema abaixo representa de maneira simplificada o ciclo do nitrogênio. Isso vai estar na apostila de ecologia, na parte de ciclos biogeoquímicos. Tá? E aí está falando do ciclo do nitrogênio. Gente, ciclo do nitrogênio você tem que gravar basicamente isso daqui, ó. Nós não conseguimos pegar nitrogênio. Aí a gente tem que pegar o nitrogênio, o maior estoque dele é na atmosfera. Quem vai fazer esse processo para nós, né? Nós animais, as plantas. Mas as plantas só conseguem captar nitrogênio se ele tiver oxidado na forma de nitrato. Só que não existe, né? É raro as plantas que conseguem pegar nitrogênio atmosférico e converter em nitrato. Isso é um processo que passa primeiro pela formação da amônia, depois pela formação de nitrito, para daí depois passar para a formação de nitrato. Então, nitrogênio atmosférico é convertido em amônia, depois é convertido em... Escrevi nitrato, mas falei certo, né, pelo menos. Nitrito, para depois converter em nitrato. Se produzir o excesso, o nitrato é devolvido na forma de nitrogênio atmosférico. Aí, quem que faz isso, Camila? Bactérias. A bactéria que faz esse processo aqui, eu chamo de Azobacter. E esse processo é denominado de fixação biológica ou é chamado também de amonificação, o ato de você formar amônio. Fixação, gente, em biologia, é um termo genérico que a gente utiliza para falar da transformação de um gás em um composto solúvel. Então, você pega um gás e produz um composto solúvel. Isso é chamado de fixação. Aqui eu vou colocar 1, 2, e aqui eu vou colocar o 3. O número 3, vou apagar aqui para poder fazer aqui não ficar confuso. O número 3, a gente chama de nitrificação. Nitrificação é a formação de amônia em nitrato. Só que a nitrificação, ela é formada por 2 etapas, tá bom? 2 etapas. Primeira etapa, a gente chama de nitrosação. A nitrosação é a formação de, primeiro, amônia em nitrito. E isso é feito por um conjunto de bactérias que eu chamo de nitrosomonas. Nitrosomonas. O número 2, a gente chama de nitratação. E a nitratação é a conversão de nitrito em nitrato. E aí a gente chama isso das bactérias que fazem isso de nitrobacter. Sabendo disso, você pode fazer qualquer questão, tá bom? Ah, tá, isso aqui que eu não falei. A conversão de nitrato em nitrogênio, a gente chama de desnitrificação. E a desnitrificação é E a desnitrificação é formada por um grupo de bactérias que eu chamo de pseudomonas desnitrificans. Beleza? Qual é o nome do processo que atua em 4, em 3 e em 2? Então, 4 é amônia em nitrito, é esse aqui. Então, é nitrosação formada por nitrosomonas. Então, você já consegue fazer, ó, essa daqui. Porque aqui é nitrosação, mas é nitrobacter. Olha como é fácil. Se você decora esse ciclo aqui, que eu falei com vocês conseguem fazer rapidinho o processo. Se decorar isso daqui, arrasou. Bora para frente. Vamos ver, né, os outros, né? Tô falando bora para frente, vamos ver os outros. O 3 é nitrito em nitrato. Nitrito em nitrato, número 2 aqui é nitratação. Nitratação, nitrobacter. E você quer o 4. O 2 eu já falei? Não, 2.
NO3 e nitrogênio. NO3 e nitrogênio é desnitrificação feita pelas pseudomonas. Tcharam! Bora para frente. Questão número 3 da prova de 2017/1 da UVV, Universidade de Vila Velha. Eles escrevem na prova Vila Velha. Vamos lá. Todos os animais dependem de nutrientes orgânicos para o seu metabolismo, cuja oxidação nas células utiliza oxigênio. A tomada de oxigênio e a remoção do gás carbônico caracterizam a respiração, que nós denominamos de respiração pulmonar, hein? Eu vou falar a diferença para vocês agora. Deixa eu só terminar. Pulmonar pode ser branquial, eu estou falando de mamífero pulmonar. Nos animais de complexa organização, a distância entre as células e o meio é o fator limitante para as trocas gasosas. Daí, há diversas adaptações representadas pelos órgãos respiratórios que facilitam o processo. Independente do tipo de organização, uma característica básica é mantida. As trocas gasosas, elas têm que acontecer por difusão em superfície com 3 características sempre, hein, galera? Fina, úmida e permeável. Observe o esquema abaixo que apresenta os órgãos respiratórios de 4 organismos. Isso daqui está na apostila de fisiologia, na parte de respiração pulmonar, sistema respiratório, né? Então, vou colocar aqui, na parte de sistema respiratório. E aí, essa parte de sistema respiratório na comparada. Sempre vai ter uma parte comparada. Agora, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Vou utilizar esse cantinho aqui. Você tem uma célula. E dentro dessa célula existe uma organela que a gente chama de mitocôndria. A mitocôndria tem uma membrana externa igualzinha à membrana plasmática, não é à toa que eu estou desenhando as duas azuis. E vai ter uma membrana interna que é uma crista mitocondrial, tá bom? Então, isso daqui é uma célula. E isso daqui de baixo é a mitocôndria, que é uma bactéria primitiva que foi englobada e se tornou uma organela. Qual que é a função da mitocôndria? A mitocôndria, ela pega a glicose, utilizando o oxigênio, produz ATP mais gás carbônico. É isso que ela faz. Então, ela produz energia na forma de ATP a partir de uma molécula de glicose. Mas, para ela fazer isso, ela precisa do oxigênio. Como que ela consegue o oxigênio? Ela pega esse oxigênio do sangue. Então, aqui você vai ter o sangue, e o sangue, ele vai ter um monte de hemácia. Dentro da hemácia, você tem hemoglobina, e a hemoglobina associada com O2, a gente chama de oxihemoglobina. Ai, meu Deus. Aí, o que vai acontecer? A oxihemoglobina, ela vai liberar o oxigênio para ser utilizado no processo. E o gás carbônico, quando ele é liberado, ele vai ser devolvido para o sangue e geralmente vai circular na forma de bicarbonato. Mas quem que conseguiu esse oxigênio e quem que vai eliminar esse gás carbônico? O seu sistema respiratório, os seus pulmões. O pulmão direito tem 3 lobos, o pulmão esquerdo tem 2 lobos. Por quê? Porque aqui, assim, um pulmão, outro pulmão. Um pulmão. Deixa eu desenhar o sistema respiratório melhor. Você vai ver o nariz, a boca. Aí vai vir aqui o sistema respiratório, que é tanto cavidade nasal quanto cavidade bucal. Você pode pegar ar da boca e do nariz. Aí vem pela faringe, laringe, traqueia. Da traqueia parte para os brônquios, dos brônquios passa para os bronquíolos e dos bronquíolos para os alvéolos. Então, bronco, bronquíolo e alvéolo, tá? Bronco, bronquíolo e alvéolo, bronco, bronquíolo e alvéolo, bronco, bronquíolo e alvéolo e assim vai. Só que acontece, o pulmão é uma massa esponjosa que vai rodear bronquíolos, o pedaço dos brônquios e os alvéolos. O pulmão do lado esquerdo tem uma entradinha que é onde fica o coração. Aí esse coração, ele fica nessa cavidade aqui que a gente chama de mediastino. Por isso que aqui só tem 2 lobos e aqui só tem 3 lobos. Mas aí na hora que eu faço o processo de inspiração, a quantidade de oxigênio que está entrando é maior do que a quantidade de oxigênio que está no meu sangue. Por difusão, o oxigênio vai sair dos alvéolos, vir aqui e se turbina. Aí é carregado até minha célula e é utilizado na respiração. Em contrapartida, você libera o gás carbônico cai na corrente sanguínea, da corrente sanguínea cai para dentro do alvéolo e é liberado na expiração, tá bom?
Vamos lá. Aí existem vários tipos de pulmão. O pulmão dos anfíbios é o primeiro pulmão que existe. Então, a gente chama de pulmão primitivo. Não tem muitas membranas, não tem muitas dobras. Por isso que os anfíbios ainda precisam da pele para poder respirar, porque o pulmão não consegue fazer isso tudo. No lagarto, a respiração, que é um réptil, a respiração já é 100% pulmonar. Nas aves, elas têm parasbrônquios, elas não têm os brônquios igual a gente tem. E aí ela precisa de vários ciclos de inspiração e expiração para fazer uma volta só, para distribuir todo o ar pelo seu corpo. E aí nosso pulmão tem, desenhamos isso aqui, né? Traqueia, bronco, bronquíolo e vários alvéolos, e a respiração é mais ou menos do jeito que eu falei para vocês. Vamos ver as afirmativas. Os pulmões dos anfíbios são saculiformes e com poucas divisões internas, tá certo? O ar chega ao auxílio, chega com o auxílio dos movimentos das costelas desenvolvidas, não é? Que auxiliam no processo respiratório, não é costela desenvolvida. Os pulmões dos répteis apresentam maior número de divisões internas, assemelha-se às aves e aos mamíferos que, como regra geral, usam costelas e músculos do tronco no processo de inspiração e expiração. Não se aparece muito com ave, mas vamos deixar aqui como uma interrogação. As aves que apresentam pulmões semelhantes aos mamíferos, nada a ver, gente. É só você olhar a foto. Não tem nada a ver esse pulmão com esse pulmão. Tanto é que o pulmão já vai chamar de parabronquíolo. A maioria dos mamíferos apresenta um processo que envolve também a participação do diafragma. Sim, músculo exclusivo do processo respiratório do homem e dos vertebrados superiores, já que o pulmão não é elástico. Primeiro, não é exclusivo dos vertebrados não é exclusivo do homem e dos vertebrados superiores, está presente nos mamíferos. E o pulmão não é elástico. Na verdade, ele pode estar falando isso porque quando você fala de mamífero monotremado, talvez eles não tenham diafragma. Mas, enfim, o que está errado aqui também é que o pulmão não é elástico. O nosso pulmão é super elástico. Se enche, cabe 4,5, 5 litros de ar. Tá de olho, se isso não é elástico, vai saber o que é, né? Nos organismos pulmonados, a renovação do ar no interior dos pulmões ou na ventilação pulmonar pode ocorrer por várias maneiras, como, por exemplo, pela difusão dos gases nas trocas cutâneas. Cutâneas? Não, né, gente? Quem é pulmonado não tem troca cutânea. Então, é a letra B mesmo. Bora para frente. Questão da UVV 2017/1, questão número 4. Na atualidade, é comum encontrar pessoas com mais variados tipos de tatuagens, desenhos feitos na pele com auxílio de aparelhos que depositam uma camada de tinta na derme. Por que não poderia ser na epiderme, jovens? Não poderia ser na epiderme, porque a epiderme ela se multiplica muito. A cada 24 horas, a sua pele toda é renovada. Se você estivesse tentando fazer tatuagem, essa tatuagem ficasse na epiderme, ela iria sumindo com o tempo. Nos vertebrados, a pele é importante órgão de contato com o meio. A pele é o órgão responsável pelas sensações táteis, a presença de diferentes sensores que registram e informam ao ser vivo variações de temperatura e pressão. A primeira defesa do organismo contra agente infeccioso é realizada por esse importante órgão. A pele é super importante, tá, gente? E aí, se vai falar de pele, vamos colocar aqui, você vai procurar na apostila de histologia, principalmente depois da parte de tecido epitelial. É um adendo lá, tá bom? Porque a pele é um órgão, não é só tecido epitelial. A pele tem duas partes. A epiderme, que é a superior, a derme, que é de baixo. A epiderme é tecido epitelial e a derme é tecido conjuntivo. Então, aí não é só tecido epitelial, por isso que é um apêndice, dentro da apostila. Dentro da apostila, hein? Não estou falando que é um órgão apêndice, não, pelo amor de Deus. Considere seus conhecimentos sobre tecido e assinale a resposta correta. A epiderme é um tecido epitelial estratificado, pavimentoso, queratinizado, no qual se destaca o extrato basal, também chamado de extrato germinativo. Olha como que o meu aluno falou, é essa daqui, tá? Vamos já marcar ela, e depois a gente vai ver o que está errado nas outras. A pele, ela é uma camada de tecidos, então, se ela é uma camada de tecidos, ela é estratificada. A última camada dela são células achatadas, então, estratificado pavimentoso. E em cima aqui ainda, você tem um monte de queratina. Então, estratificado, pavimentoso, queratinizado. Essa camada aqui é chamada de camada germinativa, ou camada basal. A camada do meio, a gente chama de espinhosa. Essa camada do meio, a gente vai chamar de granulosa. Não, desculpa, granulosa. E a última é chamada de camada córnea.
O crescimento começa daqui para cá, então células vão sendo repostas aqui e vão empurrando todas as outras para cima. Aquelas que empurram são depositadas de queratina, a gente chama de granulosa porque tem muitos grãos de queratina, a queratina deposita e aí forma a camada córnea. O que a gente tem que saber? O nome das camadas. Aí minha aluna falou que uma vez, Luísa Emery, ela falou que estava estudando, isso está na faculdade, ela estava terminando, acho, quarto ano, quinto ano, sei lá. Mas ela falou que lembrou assim, como que eu vou gravar essa bosta? E aí, sem querer, ela pegou C de córnea, de granulosa, E de espinhosa e B de basal. Olha isso, gente. Eu não aguento, não. Vamos para frente. Abaixo da derme é uma camada de tecido conjuntivo denso, também conhecido como tecido subcutâneo. Abaixo da derme é uma camada de tecido adiposo, que é chamado de panículo adiposo ou hipoderme, ou tela subcutânea. A epiderme apresenta ainda 3 tipos celulares. A célula de Langerhans está certo que está relacionado com o processo de defesa fagocitária da pele. A de Merkel e adipócito. A epiderme não tem adipócito. Merkel percebe estiramento e tração. Estiramento e tração. A epiderme se caracteriza pela quantidade de vasos sanguíneos. Nossa Senhora, pela ausência de vasos sanguíneos. Tanto é que ela sempre está associada com tecido conjuntivo para fazer o processo de nutrição dela. A lâmina basal da epiderme é constituída principalmente por elastina e lipoproteínas. A lâmina basal, que é o que conecta ela com o tecido conjuntivo que vai nutri-la, é formada principalmente por colágeno. Então, era a letra A mesmo. Bora para frente. Prova de 2007/1, questão número 5. A obesidade infantil apresentou alarmante aumento nas últimas 3 décadas e se tornou-se grande problema de saúde pública. A estimativa mundial da International Obesity Task Force é de que haja atualmente 155 milhões de crianças com excesso de peso, sobrepeso e obesidade. A obesidade é um fator de risco para diabetes, dislipidemia e doenças cardiovasculares, podendo levar à morte precoce. Por esse motivo, é essencial a instituição de medidas para a prevenção de obesidade ainda na infância. Dislipidemia, para quem não sabe, é o aumento da quantidade de lipídio no sangue. Pode ser colesterol e pode ser outro tipo de lipídio, tá? Então, aumento de lipídio no sangue. A gente já sabe que lipídio no sangue começa a ter, por exemplo, chance de formar placa de ateroma, né, entupimento dos vasos, enfim. Com base nos textos e seu conhecimento sobre obesidade, analise as afirmações a seguir. As alterações na função de captação de glicose pelas células de gordura interferem na ação da insulina, podendo promover o desenvolvimento do diabetes do tipo 2. Existem diabetes do tipo 1 e diabetes do tipo 2. Na verdade, toda doença hormonal existem duas situações que ela pode ocorrer. Ou ela não produz o hormônio, aí vai ser do tipo 1, de nascimento, né, genético, ou você deixa de ter o receptor do hormônio, né, geralmente é o adquirido, beleza? E a diabetes do tipo 2 é quando você não tem receptor da insulina. Não tem receptor da insulina. Essa doença se caracteriza pela redução do número de receptores da insulina nas membranas das células musculares e adiposas, diminuindo sua capacidade de absorver glicose do sangue, tá certo? Aí você tem uma hiperglicemia porque você não tem a proteína que vai receber a glicose. O glicogênio é uma forma importante de armazenamento de energia, o que se justifica por 2 motivos básicos. Ele pode fornecer combustível para o metabolismo de carboidrato muito rapidamente, enquanto a mobilização de gorduras é lenta, isso está certo. E talvez o mais importante, o glicogênio pode prover energia em condições anóxidas, sem oxigênio, está certo. O seu corpo é assim primeiro, a primeira fonte de energia, glicose. Segunda fonte de energia, glicogênio. Glicogênio, ele é polar. Sendo polar, ele consegue ser dissolvido na água, consegue ser quebrado muito rapidamente, é mais rápido de quebrar glicogênio do que lipídio. Então, é bom você ter um glicogênio, que aí você já tem uma reserva energética, tá bom? A obesidade está fortemente associada à incidência de diabetes mellitus do tipo 2, uma vez que o excesso de gordura leva a uma disfunção do tecido adiposo, promovendo resistência à ação da insulina e, consequentemente, ao desenvolvimento do diabetes tipo 2. Essa doença se caracteriza pela redução do número de células produtoras de insulina no pâncreas.
Não, diabetes do tipo 2 é quando você perde o receptor da membrana das células, não é que você não produz mais o hormônio. Até ali estava tudo certo, tá? Até aqui estava tudo certo. 4, a absorção de glicose pelo pâncreas. Absorção de glicose pelo pâncreas? Oi? Absorção de glicose pelas células, tá errado, tá? A totalidade de depósitos de gordura em adipócitos é capaz de extensa variação, consequentemente permitindo mudanças de necessidade de crescimento, reprodução e envelhecimento, assim como flutuações nas circunstâncias ambientais e fisiológicas, tais como a disponibilidade de alimentos e a necessidade de exercício físico. Tá certo, a quantidade que sua célula consegue armazenar de gordura está relacionado com vários fatores da sua vida. Quantidade de energia que você consome, quantidade de energia que você não consome, quantidade de energia que você gasta ou não gasta, e aí sua célula pode aumentar ou diminuir de volume. Então, é 1, 2 e 5. Letra A. Bora para frente. Onde que eu encontraria isso? Tá falando muito de energia. Isso tem muito na apostila, na parte de bioquímica, em carboidratos e lipídio. Carboidratos e lipídio. Pronto. Bora para frente. Questão número 6 da prova de 2017/1 da UVV. Bora lá. Segundo estimativas da OMS, as doenças renais atingem mais de 500 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, cerca de 2 milhões de pessoas são afetadas e, com base nos dados do Ministério da Saúde, 60% não sabem que tem um problema. O agravamento da doença pode levar até a morte. Gente, eu não sei, não, mas o rim tá lá funcionando, beleza. Quando ele dá uma pedra, eu não sei se já tiveram, eu já tive 3, uma inclusive na minha gestação. Dói, dói, dói. Aí você fala, misericórdia. A figura a seguir representa os componentes de um néfron humano. Então, você vai ter aqui a arteríola, desculpa, isso aqui não é arteríola. A arteríola aferente que chega com sangue, ela se novela e forma o glomérulo de Malpighi. Algumas coisas são filtradas e cai aqui. Cai na cápsula de Bowman e passa por essa estrutura que é o túbulo contorcido proximal. Isso daqui é a alça de Henle, isso daqui é o túbulo contorcido distal e isso aqui é o ducto coletor, tá bom? Função do túbulo contorcido, função do glomérulo de Malpighi, fazer o processo de filtrar o sangue. A filtração do sangue só acontece aqui. Qual a função do túbulo proximal? A absorção de componentes que passaram nesse processo de filtração, mas que você não quer eliminar na urina. Então, 80% da absorção, o que é a absorção? Pegar do néfron e jogar para dentro do sangue. Acontece no túbulo contorcido proximal. A alça de Henle tem 2 etapas, mas é a absorção de substâncias também, tá? Principalmente de água. Na descida da alça de Henle, você absorve água. Na subida, você absorve sais, tá? Então, água na descida, sais na subida. Sais na subida. No ducto coletor é onde você... No ducto coletor, não. No tubo distal é quando você recebe a ureia para ser eliminado. A ureia para ser eliminada. E é o local onde acontece o controle do sódio. Controle do sódio. No ducto coletor é o local onde você faz o processo de reabsorção de água. Bora para frente. Analise as afirmativas a seguir. Do metabolismo das proteínas, resultam os excretas nitrogenados como ureia, ácido úrico e amônia, tá certo? Porque o que é ureia, ácido úrico e amônia? A proteína não é formada por um monte de aminoácido? C-OH, aí tem aqui um hidrogênio, um radical e um nitrogênio. Quando você retira isso daqui, isso aqui vai virar o excreta nitrogenado. Ou vai ser amônia para animais que são amoniotélicos, nitrogenado, animais que vivem na água, ou vai ser ácido úrico para animais que botam ovos, ou vai ser ureia para animais que vivem em ambiente terrestre, mas não botam ovos. A ureia apresenta o maior grau de toxicidade, não é a ureia, é a amônia que é mais tóxico. Só que não tem problema, você vai liberar muita amônia, mas você está no ambiente aquático, vai beber muita água. E mais baixa solubilidade. Quem tem mais baixa solubilidade é o ácido úrico. Você está dentro de um ovo, você não tem muita disponibilidade para poder liberar essa água. Então, você vai liberar um excreta sem água nenhuma. Vamos ver. Próximo. No glomérulo de Malpighi, localizado na cápsula de Bowman, no glomérulo de Malpighi, isso daqui,
localizado na cápsula de Bowman, acontece a filtração do sangue? Sim. No túbulo proximal acontece a reabsorção de nutrientes? Sim. Contido no filtrado glomerular. Então, a 2 está certa. A 1 está errada, a 2 está certa. Em razão da alta pressão do sangue no glomérulo, parte do plasma sanguíneo sai dos capilares para a cápsula renal. O líquido que fica no interior da cápsula é denominado filtrado glomerular ou urina glomerular, ou urina inicial. E esse processo é denominado de filtração. É isso mesmo, tá? Quando você vem aqui, deixa eu trocar a cor para ficar uniforme, né? Quando você vem aqui, gente, ó, aqui, ó, quando filtra e cai aqui, você vai ter uma urina, que a gente chama de urina inicial, o filtrado glomerular, que vai estar cheio de vitamina, carboidrato, sal mineral, muita água, tem uma constituição muito parecida com o sangue. Só não tem do sangue o que ficou retido no filtro. O que fica retido no filtro? Proteínas e células. Se você fizesse xixi, né, se passasse isso tudo aqui pelo seu sistema urinário, então se viesse aqui, ó, descesse aqui pelo túbulo contorcido proximal, alça de Henle, distal e ducto coletor, se isso daqui descesse e começasse a ser liberado, você tinha um problema seríssimo, que seria você fazer xixi com todos os nutrientes do seu sangue. Então, ao longo do caminho, você vai pegando isso que seria eliminado e devolve para o seu sistema sanguíneo, beleza? Próxima questão. Vamos corrigir agora a questão 7 da prova de 2017/1 da UVV. Está escrito assim: as proteínas produzidas por oligodendrócitos, ao sofrerem danos, são responsáveis por uma doença neurológica humana conhecida como esclerose múltipla. A doença é causada pela perda irregular de mielina em áreas do cérebro e medula espinal. Todos os axônios das células nervosas são envolvidos por dobras únicas ou múltiplas de células especiais da glia. Como pode ser observado nas figuras, 3 tipos de célula da glia lá representados: os astrócitos, oligodendrócitos e células de Schwann. Vamos pensar 2 coisas aqui. O seu tecido nervoso, deixa eu ver aqui, vai perguntar. Está perguntando sobre células nervosas. Isso daqui vai estar na apostila do Vitória Bio, em histologia, na parte de tecido nervoso. E aí, vamos falar um pouco de tecido nervoso. O tecido nervoso, gente, ele tem 2 partes. Quando você pensa em tecido nervoso, você vai estar falando de uma estrutura que tem 2 partes. Então, tem 2 partes. A primeira parte, nós denominamos de 2 tipos celulares, na verdade, nem é 2 partes. 2 tipos celulares. Primeiro tipo celular é o que a gente chama de neurônio. O segundo tipo celular é a neuróglia ou células da glia. Neurônio e aqui células da glia. O neurônio, ele é importante para transmitir o impulso nervoso. Então, o neurônio, ele pega uma informação, passa de um lado para o outro, está tudo tranquilo. Só que o neurônio não sabe se nutrir, não sabe se defender, não sabe produzir seus próprios elementos. Quem vai fazer isso são as células da glia. Se você olhar, existem várias células da glia, que eles falaram de 3 tipos. Os astrócitos servem para fazer o processo de regeneração do neurônio, quando ele produz uma comunicação do coto proximal e do coto distal, quando você lesiona o neurônio. Os astrócitos também servem para nutrir o neurônio. Então, ele pega os componentes do vaso sanguíneo e conecta diretamente no neurônio. Os oligodendrócitos e células de Schwann fazem a mesma coisa, que é a produção de bainha de mielina. A bainha de mielina é um componente lipídico que fica em volta do axônio. Como no lipídio você não tem transferência de carga, porque lipídio é apolar, quem tem bainha de mielina consegue transmitir a informação mais rápido, né? O oligodendrócito produz bainha de mielina no sistema nervoso central e as células de Schwann produzem bainha de mielina no sistema nervoso periférico, beleza? Então, vamos para frente. Considere seus conhecimentos sobre células nervosas e assinale a afirmativa correta. Todos os axônios das células nervosas são envolvidos por dobras únicas ou múltiplas de células especiais da glia. Está falando que todos os axônios de células nervosas têm bainha de mielina. Isso daqui, se tratando de UVV, é uma questão muito complicada. Por quê? É verdade o que a gente diz que todo neurônio tem pelo menos uma volta de bainha de mielina. Todo neurônio tem pelo menos uma volta de bainha de mielina. Eu marcaria essa daqui como certa. Mas, vamos ver, tá?
E aí, mesmo que você tenha uma volta só de bainha de mielina, você é considerado neurônio amielínico, porque essa bainha de mielina não faz diferença, ela está presente ou não. Então, todo neurônio tem uma volta só que aqueles que têm múltiplas, várias voltas, o meu problema aqui está nessas múltiplas voltas. Que tem múltiplas voltas que essa bainha começa a fazer o efeito, tá? O axônio, então você tem aqui, ó, corpo celular, os dendritos, né? E aqui você vai ter o axônio. O axônio associado com a bainha de mielina, essa primeira volta de bainha de mielina, nós denominamos de fibra nervosa. Então, a fibra nervosa é sempre o axônio com essa volta de bainha de mielina. Fibra nervosa. Vamos para frente. A bainha de mielina apresenta interrupções pelos nós neurofibrosos, também conhecidos como nódulo de Ranvier, tá certo? Tá? A bainha de mielina ela não é contínua. Quando você pega um neurônio aqui e aí você está pensando no axônio, a bainha de mielina ela tem espaços. Esses espaços nós chamamos de nódulo de Ranvier, tá certo? Então, essa daqui tira, pronto. Os axônios, quando apresentam 5 dobras de células da glia, são conhecidos por fibras nervosas amielínicas. Quando tem uma dobra, aí é considerado amielínico. Quando tem mais que uma dobra, já é considerado mielínico. Aí a bainha de mielina já começa a fazer efeito, tá? O conjunto formado por neurônio e o envoltório da célula da glia é denominado de célula nervosa ou neurofibra. Isso daqui está certo. O neurônio mais a célula da glia, neurofibra. O extrato mielínico, ou bainha de mielina, é formado pelo conjunto de dobras envoltórias do axônio. Isso, a bainha de mielina são essas dobras que ficam em volta do axônio, tá certo? Além de interagirem com os neurônios, os astrócitos ainda formam a mielina? Não, falei lá no começo com vocês. Os astrócitos são responsáveis pela regeneração do neurônio e também são responsáveis pelo processo de nutrição do neurônio. Então, essa daqui, 1, 2, 4 e 5, letra A. Bora para frente. Letra A. 8. A reprodução humana é controlada pela ação de diversos hormônios, chamados genericamente de hormônios sexuais. Nos homens, o principal hormônio sexual é a testosterona, e na mulher é o estrógeno e progesterona, além do folículo estimulante e luteinizante. Essa questão aqui vai estar na apostila de reprodução e embriologia. Reprodução e embriologia, na parte de ciclo menstrual. Ciclo menstrual. Pronto. E aí, o que a gente tem que começar a saber, gente? O estrógeno e progesterona são denominados de hormônios ovarianos. São aqueles hormônios produzidos pelo ovário quando eles estão estimulados pelo luteinizante e pelo FSH, que é o folículo estimulante produzido pela hipófise. Aí a gente chama eles de hipofisários. Cada um tem uma função específica. Mas aí tem, ó. Vamos ver. A, B, A, C, D, pronto. O G aqui é ovocitação. Por que a gente não chama muito de ovulação, Camila? Porque a gente não libera óvulo, a gente libera ovócito secundário. Aqui, ó, você vai ter o corpo lúteo. Aqui você vai ter começar o ciclo, aqui você vai começar a ter o desenvolvimento do folículo. E depois aqui você vai ter a regressão até formar aqui o que a gente chama de corpo albicans. Aqui não é corpo lúteo ainda não, olha que louca. Isso daqui é o desenvolvimento do folículo, você ovocita, isso daqui vira o que a gente chama de corpo lúteo, e esse último aqui é o que a gente chama de corpo albicans. Vamos lá. De acordo com o esquema acima, marque a opção correta. O LH atua nas etapas de A até a D. O LH, gente, ele é o hormônio luteinizante. É ele que vai formar o corpo lúteo. No caso do A até D, se você olhar, deixa eu apagar aqui, para a gente poder começar a escrever, que é ovariano. Se você olhar aqui, do A até o D, você está tendo o folículo sendo estimulado. Quem atua aqui é o hormônio folículo estimulante. Aí o hormônio folículo estimulante começa a produzir muito estrógeno, e a alta do estrógeno vai inibir o FSH. Quando você inibe o FSH, você tem o LH. O LH em alta, ele vai promover o rompimento do folículo e a ovocitação e formação do corpo lúteo. Então, não. O FSH está em elevada concentração na etapa G.
Na etapa G não é o FSH que está em alta concentração, é o LH. O feedback negativo ocorre entre as etapas F e G. Feedback negativo é o seguinte, a alta de um hormônio inibe o outro. Isso é verdade, tá? Então, isso daqui tá certo. Vamos ver, né? Se você não sabe, vamos colocar uma interrogaçãozinha aqui. O estrogênio encontra-se em baixa concentração na etapa F. Gente, estrogênio está alto. O FSH, a alta de FSH, estimula o estrogênio. Tá? Só que a alta de estrogênio inibe o FSH. Então, se você está com o FSH baixo, o estrogênio está em alta concentração na etapa que ele está baixo. E a alta do estrogênio estimula a liberação do LH. A progesterona inibe a produção do LH na fase D. Nada a ver. Progesterona só tem depois do rompimento do folículo. Progesterona só vai estar presente de H para frente, tá? Então, era aquela letra mesmo, letra C. Bora para frente. Questão 9 da prova de 2017/1 da UVV, vamos lá. Na raça de gato Manx, a ausência de cauda é determinada pela presença do gene azão, que é letal em homozigose. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar, vamos primeiro caracterizar. Isso daqui está na apostila de genética. Se está falando de letal, vai tá na parte de variações da primeira lei, e dentro dessa variação está os alelos letais. Pronto, então vamos. Você sempre, em questão de genética, vai fazer um quadrinho. Você vai fazer a legenda. Tem gente que quer fazer da cabeça. Gente, genética, para você organizar suas ideias, você precisa de espaço. Você precisa colocar essa legenda para você poder entender. O que falta muito em genética não é o conhecimento de genética. É o problema seríssimo que vocês têm de não conseguir interpretar uma questão. Mas vamos lá. Está falando assim, ó. A ausência da cauda é determinada pelo alelo A. O A, gente, pode ser dominante azão-azão ou azão-azinho. Aí ele fala que é letal em homozigose. Se você é azão-azão, você nem chega a nascer, é letal. Se você é azão-azinho, você não tem cauda, ausência da cauda. Então, vamos lá. Quer dizer que azinho-azinho, não precisa ele falar. Se um não tem cauda, quer dizer que o outro permite você ter cauda, você tem cauda. Se está falando de um conjunto só de genes, nós estamos falando de primeira lei de Mendel. Primeira lei de Mendel analisa um gene de cada vez. O genótipo heterozigoto determina... O genótipo heterozigoto determina o fenótipo sem cauda. Foi isso que eu coloquei aqui, ó. O heterozigoto é sem cauda. Enquanto o alelozinho condiciona o fenótipo com cauda normal, quando homozigose. Eu já tinha visto, né? Para você ver que nem precisava ele ter falado. As proporções esperadas de filhotes vivos de um cruzamento de um casal de heterozigotos para o fenótipo sem cauda e com cauda, então você quer sem e com. Você vai cruzar um heterozigoto, azão-azinho com azão-azinho. Vamos montar o quadro de Punnett. O que significa o quadro de Punnett, gente? O quadro de Punnett significa o seguinte: quais são os espermatozoides que o homem pode gerar? Quais que são os óvulos que a mulher pode gerar? Vamos dizer que isso daqui é a mulher e que esse daqui seja o homem. Quando você está falando desse jeito aqui, você está falando isso aqui, ó. Pode gerar azão-azinho e azão-azinho. Então, você vem e coloca aqui, azão-azinho, e aqui, azão-azinho. E aí, quando você monta o quadro de Punnett, o que você está falando é o seguinte: se esse óvulo for fecundado por esse espermatozoide, o indivíduo é azão-azão. Se esse óvulo for fecundado por esse espermatozoide, o indivíduo é azão-azinho. Se esse óvulo for fecundado por esse espermatozoide, o indivíduo é azão-azinho. Se esse óvulo for fecundado por esse espermatozoide, o indivíduo é azinho-azinho. Só que o que a gente acabou de aprender? A gente acabou de ler que azão-azinho é letal. Então, você só tem 3 possibilidades de filho vivo. Então, sempre o total de 3. Ele pergunta aqui, sem cauda. Sem cauda é azão-traço. Então, são 2 possibilidades do sem cauda, essa e essa, em 3 possibilidades. E com cauda, uma possibilidade do com cauda, que é essa, uma possibilidade em 3. Então, é 2/3, 1/3, letra C. Bora para frente. Questão 10 da prova de 2017/1.
A maior característica da história da vida é o legado de constantes mudanças, ainda que as espécies apresentem aspecto aparentemente estável. Incontáveis tipos de forma de vida, entre plantas, animais e outros organismos, têm surgido e desaparecido, às vezes deixando indícios de sua existência em registros fósseis. Mesmo muitos desses, ainda que nem todos, possuem descendentes atuais que apresentam semelhança com seus ancestrais já extintos. As espécies têm sua origem na multiplicação de outras mais antigas, que ocorrem durante o processo coevolutivo, do processo evolutivo, e sobrevivem por períodos variáveis de tempo. O texto apresenta uma abordagem sobre os conceitos de especiação e seus mecanismos. Sobre esse tema, assinale a afirmativa correta. Aí aqui, gente, vai estar na apostila de evolução, mas ele vai estar falando especificamente não só de especiação, vai estar falando de evidências evolutivas. Órgãos homólogos, análogos, que é o que está na questão ali que eu já bati o olho, vai estar na parte de evidências evolutivas, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer essa questão. As estruturas análogas derivam de estruturas existentes em um ancestral comum exclusivo, não podendo sofrer modificações para exercer sua função. Provém de uma mesma programação embrionária e decorrem de irradiação adaptativa. Na verdade, análogo versus homólogo. Homo quer dizer igual. Então, é mesma origem e tem diferentes funções. Análogo é origem diferente e função igual. É isso. Aqui está falando que estruturas análogas derivam de estruturas existentes em um ancestral comum? Não, o ancestral é diferente. Bora para frente. A irradiação adaptativa é o processo pelo qual várias espécies são formadas, adaptadas a ambientes diferentes e originadas de ancestrais distintos. Irradiação é o seguinte, ó, quando você irradia, quando o Sol irradia, ele faz assim, ó, vem de um ponto comum e vai ocupar outros locais. Isso é irradiação, tá? Agora, o que seria convergência? Na convergência, você vai pegar vários ancestrais diferentes e vai fazer o quê? Converger para um ponto só. Convergir, acho que é convergir, né, no português. Para um ponto só. Aqui está falando que na irradiação, várias espécies elas são originadas de ancestrais distintos. Não, origina de um mesmo ancestral e ocupa locais diferentes. É a irradiação que leva à formação de órgãos homólogos. E a convergência leva à formação de órgãos análogos, ou seja, você tem origens diferentes, mas tem a mesma função porque ocupam o mesmo local. Se você está no mesmo local, o processo de seleção natural é o mesmo, porque para estar na água, por exemplo, todo mundo tem que saber nadar, então vai escolher quem tem nadadeira, não importa de onde que... Eu fico olhando para cá. Ai, senhor, é aqui. Eu fico olhando, às vezes, para o quadrinho do computador, mas eu tenho que olhar para a câmera, desculpa. A gente fala que órgãos análogos são aqueles em que você tem ancestrais diferentes e foram para o mesmo local. Para esse mesmo local, a seleção é igual, não importa se você é um peixe, se você é um mamífero, se você é um anfíbio, você tem que ter a mesma condição para estar naquele mesmo ambiente, tá? Na convergência adaptativa, observamos o caso de animais que vivem no mesmo ambiente, passam por processos de seleção semelhantes e possuem um ancestral comum. Não tem um ancestral comum, são ancestrais diferentes. Estruturas homólogas possuem a mesma origem embrionária e podem possuir funções distintas como membros superiores dos homens e os membros anteriores de uma baleia. É isso, tá? É isso daqui. Depois de tudo que eu expliquei, você já seria capaz de fazer essa questão. As asas do inseto são análogas aos membros superiores dos homens. Análogo quer dizer que tem origem diferente e função igual. Asa tem a mesma função de braço? Não, asa é para voar, braço é para poder pegar as coisas, então tá errado. Bora para frente. Prova de 2017/1, questão 11. A penicilina foi descoberta em 1928 por Alexander Fleming, quando saiu de férias e esqueceu algumas placas com cultura de micro-organismos em seu laboratório. Quando voltou, reparou que uma das suas placas de estafilococos tinha sido contaminada por um bolor, e em volta das colônias não havia mais bactérias. Se sou eu ia chegar putaraço e falar assim, não acredito, deu tudo errado, e jogar tudo fora. Só que quem é pesquisador vai fazer o quê?
observar o fato, lançar um problema, lançar uma hipótese, fazer experimentos, chegar no resultado e tirar uma conclusão. Foi o que ele fez. Olha aqui. Então, Fleming e seu colega Dr. Price descobriram um fungo do gênero Penicillium e demonstraram que esse fungo produziu uma substância responsável pelo efeito bactericida, que é a penicilina. O que quer dizer bactericida? Não confunda. Deixa eu marcar aqui. Vai estar falando de bactérias, então você vai achar isso na apostila de sistemática e microbiologia. Sistemática e microbiologia, na parte de bactérias. Aí, olha só o que acontece. Quando você está falando de bactericida, existem medicamentos que são bactericidas e existem medicamentos que são bacteriostáticos. Bactericidas são aquelas que matam as bactérias. Matam, então sida quer dizer que mata. Matam, degradam a parede celular. Enquanto que bacteriostático paralisa a síntese de proteínas da bactéria. É isso. Beleza? Então, vamos. O mecanismo da ação da penicilina consiste em alterar a síntese de peptidoglicano das bactérias. Bora para frente. Dessa forma, para qual tipo de bactéria, gram-positiva ou gram-negativa, esse antibiótico é mais eficiente? Lembra assim, ó, existem dois tipos de bactéria. A bactéria ela vai ter a célula dela, o material genético. Célula dela, material genético. Mas tem bactéria que tem uma parede celular espessa de peptidoglicano, muito grossa. E aí, essa parede celular só tem ela. Por ela ser espessa, ela já consegue cumprir o papel, que é o quê? Da formato, proteção e também auxiliar na evitar dessecação, enfim, das bactérias. Só que existem bactérias que têm uma parede celular muito fininha. E aí, essa parede celular não seria o suficiente para fazer todos esses processos. Evolutivamente falando, foram selecionadas bactérias que tiveram uma membrana a mais em volta dessa parede celular, como se fosse uma proteção extra. Essas bactérias, quando você joga o corante gram, que cora peptidoglicano, elas ficam coradas, porque o corante já cai nelas aqui, e se o corante pinta peptidoglicano é um dos componentes da parede celular da bactéria. Só que na hora que você joga o corante gram aqui, o corante gram não tinge. Por quê? Porque ele não conseguiu atingir a parede celular. Aí essas bactérias são denominadas de gram-negativas, tá bom? São só dois tipos de bactéria que existe. Aí ele está falando o seguinte, se a penicilina ela degrada a parede celular, em qual bactéria ela vai ter mais efeito? Na bactéria gram-positiva. Por quê? Porque aqui só tem parede celular. Degradou parede celular, a bactéria fica exposta, sofre processo de osmose severo e acaba perdendo muita água, enfim. No caso daqui, ó, das bactérias gram-negativas, ela perde a parede celular, mas ainda tem essa membrana aqui para proteção. Então, são bactérias gram-positivas, então, tiramos as negativas. E falando assim, esse antibiótico deve atuar nas células bacterianas, alterando qual ação? Se a parede celular é de peptidoglicano, quer dizer que ele é formado por proteínas, principalmente associadas com carboidratos. Qual que é a organela responsável pela síntese proteica? Existem duas organelas responsáveis pela síntese proteica. Ou o ribossomo, ou o retículo endoplasmático rugoso. Só que bactérias não têm retículo endoplasmático rugoso. Então, elas só conseguem fazer a síntese da parede delas pelo ribossomo. Então, vamos lá. Grãos positivas que alteram a síntese da parede celular é essa. Grãos positivas das mitocôndrias, impedindo a síntese de ATP, não tem nada a ver com isso. Grãos positivas, síntese da membrana celular. Não é membrana, é na parede celular, tá? Bora para a próxima. Questão número 12, prova de 2017/1 da UVV. Todos os tecidos presentes nos seres humanos são formados a partir de 3 tipos de folhetos germinativos: endoderme, ectoderme e mesoderme. Isso você vai achar na apostila também de reprodução e embriologia. Reprodução e embriologia. E você vai achar isso principalmente na parte de neurulação
e organogênese. E organogênese. Pronto. Vamos lá. Você tem ectoderme, mesoderme e endoderme, não é isso? Vou te dar um macetinho. Endoderme, ectoderme, mesoderme. Eu vou te dar um macetinho que eu dou para todos os meus alunos, que é o seguinte. Toda vez que você passar a mão assim, ó, passei na pele, na boca, no nariz, no ânus, na vagina, onde o seu dedo alcançar, isso tem origem ectodérmica. Aí você percorre, por exemplo, para eu chegar no interior do meu corpo. Quando eu abro o meu corpo, o que tem lá dentro daquela cavidade? Sistema digestório, sistema respiratório, você tem esôfago, pâncreas, intestino, estômago, esôfago, fígado, isso tudo de origem endodérmica, com exceção do sistema urogenital, sistema urinário e sistema reprodutor, que é a origem mesodérmica. O caminho que você percorre, que você sai da pele até chegar lá dentro, então na hora que eu cortei minha epiderme aqui, eu cheguei na derme, que é tecido conjuntivo, passei pela hipoderme, que é tecido adiposo, passei pelo músculo, que é tecido muscular, passei pelos ossos, que é tecido conjuntivo, passei dentro do osso tem a medula óssea, que é tecido hematopoético, um tipo de tecido conjuntivo, você cortou os vasos sanguíneos, passou pelo sangue, que é um tipo de tecido conjuntivo, tudo isso é de origem mesodérmica, além do seu sistema urogenital, tá? Então, ajuda bastante. Cada uma desses, durante o desenvolvimento embrionário, é responsável por uma genealogia de células especializadas quanto à forma e função. Durante a gastrulação, você tem a separação das células do embrião em ectoderme, mesoderme e endoderme. E aí, depois, na neurulação e organogênese, cada uma dessas células vai fazer uma atividade e vai dar origem a um embrião, uma parte do embrião, como, por exemplo, os órgãos, a pele, todas essas coisas, enfim. O tecido muscular, o sistema respiratório e o sistema nervoso, esqueci de falar, o sistema nervoso também está junto com a ectoderme em relação àquilo que você encosta, tá bom? Então, o sistema nervoso é ectoderme, sistema respiratório está lá dentro do seu corpo, quando você corta o seu corpo e alcança lá dentro, endoderme. E o tecido muscular está no meio do caminho, que você sai daqui para chegar dentro do seu corpo, mesoderme. Então, meso, endo e ecto. E aí, pronto. Aqui, letra D. Não tenho o que falar, tá bom? Muito simples. Prova de 2017/1, questão 12. 12 não. Prova de 2017/1, questão 13. O Zika vírus é um membro da família Flaviridae e o genoma do vírus é composto por uma fita simples de RNA de senso positivo. Quando você fala do vírus, vamos colocar aqui então, sobre vírus, então vai estar na apostila de sistemática e microbiologia, na parte de vírus. Aí tá assim, ó, o Zika vírus é um membro da família Flaviridae, tá? Tá falando que é vírus de RNA senso positivo. O que acontece? Quando você fala de vírus, o vírus pode ter dois tipos de material genético. Ou de DNA, e aí você vai chamar de adenovírus, ou vírus de RNA, você vai chamar de rinovírus. E os vírus de RNA, eles podem ser de três tipos. RNA senso positivo, RNA senso negativo e RNA retroviral. A gente chama de retrovírus. Os retrovírus utilizam o RNA para produzir DNA a partir da transcriptase reversa. O vírus de RNA senso positivo, ele é compatível com a maquinaria da célula. Na hora em que ele entra na sua célula, ele já vai direto para o ribossomo e já faz síntese proteica. O senso negativo ou não compatível, ou fita nonsense, tá bom? A gente fala que não é compatível. E aí, ele tem que ser transformado em fita positiva. Aí está falando assim, a partir da sua identificação em 1947, observou-se que era endêmica algumas... Então, vamos lá. Sobre os vírus, é correto afirmar. Letra A. Vírus de RNA como Zika são capazes de duplicar o seu material genético independente da maquinaria proteica da célula hospedeira. Todo vírus é considerado um parasita intracelular obrigatório, porque ele não consegue ter nenhuma atividade independente da célula hospedeira. Presta atenção nisso, tá? O RNA do vírus é do mesmo sentido que o RNA mensageiro da célula, funcionando, portanto, como um RNA mensageiro e sendo total
ou parcialmente traduzido em proteínas na primeira etapa da replicação viral. É isso, eu falei que é altamente compatível, já pode entrar diretamente no ribossomo e fazer a síntese proteica. Vamos ver o que está errado nos outros. Eu acho que é essa, vamos ver. O genoma viral apresenta pareamento de bases nitrogenadas. Quem tem pareamento de bases nitrogenadas, ou seja, A com T, C com G, é DNA, e o vírus é de RNA, então está errado. Por serem vírus de RNA, os retrovírus são os únicos que possuem seus próprios ribossomos. Gente, vírus e retrovírus não tem nada a ver, né? Ele está falando que é RNA senso positivo, não está falando que é retroviral. E outra coisa, os retrovírus, eles têm a transcriptase reversa, mas nenhum vírus, vamos lembrar de vírus, tá? Vírus, ele só tem duas partes, no geral. Essa parte aqui que é proteica, que a gente chama de capsídio. Então, você tem um capsídio que é totalmente formado só por proteína, e você tem o material genético, e esse material genético pode ser de DNA ou pode ser de RNA. Nunca vai existir vírus com DNA e RNA ao mesmo tempo, tá? Alguns vírus, não são todos, pode ter ainda um envelope, e esse envelope, ele é lipoproteico, do mesmo jeito que, por exemplo, a nossa membrana plasmática, tá? Só que vírus não tem célula. Se ele é acelular, ele não tem ribossomo, ele não tem membrana, ele não tem citoplasma, não tem nada disso, tá bom? Então, nada disso. Os vírus apresentam capacidade de converter moléculas obtidas a partir do seu ambiente em novas moléculas orgânicas. Vírus é autotrófico? Não. Então, é a letra B mesmo. Vamos para frente. 14ª questão da prova de 2017/1. Leia a notícia a seguir. Pesquisadores do Brasil, Senegal e França estão começando um teste decisivo de sua vacina contra a esquistossomose, doença causada por vermes e que coloca em risco a saúde de 200 milhões de pessoas mundo afora. Vai estar falando de doença, isso vai estar na apostila do Vitória Bio, em doenças. Esquistossomose é uma doença causada por um animal, então vai estar na parte de eumintos, que é plateuminto e nematelminto. Aí está escrito, sobre essa doença, assinale a afirmativa correta. Letra A esquistossomose é causada pelas larvas do Esquistossoma manzoni, verme nematóide. Esquistossomose é uma doença de plateuminto, não de nematelminto. Já está errado. Bora. O caramujo do gênero Bionfalaria representa o hospedeiro intermediário das larvas ciliadas, chamado de miracídio. Eu gravei assim, falo para os meus alunos, ó, o miracídio, ele mira o C, que é o caramujo. Então, ele vai mirar o C e vai entrar no C, que é o caramujo, que dão origem de maneira sexuada a larvas dotadas de cauda chamadas de cercária. Cercária porque cerca o corpo, CCC, cerca o corpo. Então, é essa daqui. Vamos ver o que está de errado nas outras. A esquistossomose é causada pela presença da larva de Esquistossoma manzoni e a infestação do homem ocasionada pela ingesta dos ovos dos parasitas? Não. A esquistossomose ela é causada pela penetração da cercária no corpo do hospedeiro, que vai ser o hospedeiro definitivo. O ciclo de evolução desse parasita inclui duas fases distintas. Na primeira, ocorre o desenvolvimento da larva miracídio, a qual, após penetrar em alguns tipos de moluscos, desenvolve-se e abandona a forma de larvas ciliadas chamadas cercárias, ao contrário. Na esquistossomose, o homem é o hospedeiro definitivo. É no homem que acontece a reprodução sexuada, então o homem é o hospedeiro definitivo. O caramujo é o hospedeiro intermediário, porque é nele que acontece o processo de reprodução assexuada, beleza? Bora para a próxima. Última questão, prova de 2017/1, questão número 15. Ainda sobre o desenvolvimento da vacina contra a esquistossomose, leia o texto a seguir e assinar a afirmativa correta. O objetivo da vacina é fazer o que as vacinas fazem de melhor, gerar imunidade contra o parasita antes mesmo de ele entrar em contato com o organismo humano. Foi com esse propósito que os pesquisadores identificaram a proteína SM14, que está presente na superfície do verme. Ou seja, a vacina... Deixa eu ver se vai falar sobre... aqui vai ser sobre vacinação. Onde vai estar a vacinação? Na apostila. Vai estar na apostila de fisiologia, na parte de sistema imune. E eu vou dar uma explicadinha bem rapidinho para vocês. O que é vacinação, o que é soro...
Imunidade é diferente de imunização. Imunização é o ato, deixa eu escrever aqui melhor, né? Imunização é o ato de ganhar imunidade. Imunidade é classificada como imunidade humoral, que é quando você produz anticorpo, ou pode ser classificado, por exemplo, como imunidade celular, que é quando você produz perforina. Então, existe a imunidade humoral e a imunidade celular. Imunização pode ser feita de várias formas, mas existe a imunização que a gente chama de imunização natural e imunização que a gente chama de imunização artificial. Então, a natural é o que acontece no nosso corpo. A artificial é a imunização que a gente, né, como homem, conseguiu, através da biotecnologia, criar algumas ferramentas. Aí, a imunização natural, ela pode ser ativa ou passiva. E a artificial também pode ser ativa ou passiva. A natural você pode ser, eu ouvi falar aí também como inata, e a artificial como adaptativa. Tá bom? Tem essas duas formas de se falar também. Como que de naturalmente você ativa? Ativa é quando você vai produzir os seus próprios anticorpos e células de memória. E a passiva é quando você ganha o anticorpo pronto. Ganha o anticorpo, tá? Então, como que você ativa o seu corpo de forma natural? Ficando doente. A partir do momento em que eu fiquei doente, por exemplo, de corona, eu criei anticorpos contra o corona e não vou ficar mais doente dessa doença de novo. De forma passiva, quando que você ganha um anticorpo? Por exemplo, no aleitamento materno, por exemplo, também quer ver? No aleitamento materno, por exemplo, na placenta, no processo de gestação, você recebe o anticorpo pronto da sua mãe. Por isso que o aleitamento é tão importante, não só pelos nutrientes, mas pela proteção que a mãe vai passar para o filho. E artificialmente, como que você vai ganhar anticorpos? Como que você, aliás, vai produzir anticorpos? Você produz anticorpos quando você toma vacina. A vacina é o agente morto ou atenuado, e o agente morto ou atenuado é enfraquecido. Ele está tão fraco que ele não consegue causar doença em você. Mas quando ele foi inoculado no seu corpo, o seu corpo ele não vai saber se você está recebendo agente morto, atenuado, ou se você está recebendo agente vivo. E ele vai se armar todinho, como se você estivesse doente para te proteger. Nessa situação, você ganha células de defesa, células de memória, que se você for atacado efetivamente, você já está com os seus exércitos todos prontos, esperando só para atacar. E passiva é quando você recebe o soro. O soro você recebe o anticorpo pronto, tá? E aí você, por exemplo, tô com o vírus da raiva, ele vai injetar em você anticorpos contra o vírus da raiva, e aí você não produz nada e não cria células de memória, tá bom? Aí vamos lá. O texto faz uma breve menção ao mecanismo de ação das vacinas que ocorre por imunização passiva, na qual uma solução contendo os anticorpos é injetada no organismo humano. Não, a vacinação quer que você seja capaz de, sozinho, gerar imunidade contra o parasita. O soro, você recebe o anticorpo pronto. É uma imunização passiva, sim, o soro, você recebe o anticorpo pronto, mas não é isso. Eles querem que você ative o seu sistema imune para você ser capaz de produzir o seu próprio anticorpo, tá? A proteína SM14, presente na superfície do verme causador da esquistossomose, é um importante anticorpo? Não, é um importante antígeno, aquele que vai causar uma reação do seu corpo. A reação do seu corpo, quando produz os soldados, produz os anticorpos. A vacinação permite que o organismo humano entre em contato com antígenos específicos de um agente causador de uma doença, desencadeando uma resposta imune, na qual observa-se uma grande produção de células de memória num curto espaço de tempo. Essa etapa é chamada de imunização primária, tá? A imunização primária, ela cria um grande número de células, mas não é num espaço tão pequeno, não. Vamos ver aqui. O efeito do reconhecimento do antígeno, contido na vacina pelo sistema imune do organismo humano, é a produção de células de memória em número baixo em espaço de tempo prolongado. Essa resposta é chamada de
resposta imune primária. Eu colocaria essa. Por quê? Você vai produzir uma quantidade de células de memória num tempo prolongado para que, na resposta secundária, quando aquele organismo tentar invadir o seu corpo, você já tem as células de memória, aí elas se multiplicam muito, já estão prontas e já vai atacar rapidamente. Por quê? O seu corpo, nas primeiras infestações de qualquer parasita, ele demora uns 14 dias para poder começar a atuar. E aí, nesse processo de ficar esperando 14 dias, tem vezes que o seu corpo não aguenta e você morre antes. Mas se você faz isso antes, e aí quando você for realmente atacado pelo micro-organismo, o seu corpo já vai estar em estado de alerta e agora a resposta é muito mais rápida. Demora, sei lá, um dia, 14 minutos. Vou dar um exemplo, tá bom? Ao contrário das vacinas, o soro desencadeia um mecanismo de imunização ativa? Não, o soro desencadeia um mecanismo de imunização passiva, você recebe o anticorpo pronto. A vacinação aqui, está tudo certo, ó. Vou te mostrar o que está errado nessa questão, por isso que eu coloquei uma interrogação. A vacinação permite que o organismo humano entre em contato com os antígenos específicos de um agente causador de doença, desencadeando uma resposta imune, até aqui está tudo certo. Na qual observa-se uma grande produção de células de memórias, é uma pequena, num curto espaço de tempo, num espaço de tempo maior, tá bom? Aí, isso que ele está falando é na segunda etapa. Se você já fez essa primeira etapa, que é a imunização primária, e aí você agora pegou a doença, aí sim, nessa segunda infestação, que é a resposta imunológica secundária, você vai ter uma produção altíssima de células de memória e você vai ter também uma produção de uma resposta mais rápida, tá bom? Então, letra D. E com isso a gente termina, porque agora é o gabarito. É isso aí. Beijo, galera. Até a próxima prova. Tchau.